Olá, queridos amigos, meus irmãos, meus colegas. Nós estamos aqui em 2 dedinhos de missão e o tema de hoje dessa videoaula é sobre estudos bíblicos. Como é um tema um pouco longo, eu vou dividir em 2 pedaços pequenos, tá bom? Aí fica bom. A gente vai falar aqui sobre estudos bíblicos primeiro. Então fica comigo até o finalzinho, são poucos minutos. A gente vai ver aqui a importância e o porquê de termos estudos bíblicos nos dias de hoje, tá? Serviço Cristão, página 141. O espírito de profecia diz que o plano de se dar estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. Então, o melhor ser humano que existe na face da Terra não brotaria dele a iniciativa de dar estudos bíblicos, porque é uma ideia divina, é uma ideia de Cristo. Então, nós, seres humanos, seus filhos, os filhos de Deus, devemos dar estudos bíblicos porque é uma iniciativa divina. Quais são os passos que devemos dar ao apresentar estudos bíblicos? Primeiro é apresentar Jesus. Infelizmente, tem muitos adventistas que quando vão dar estudos bíblicos, fala a respeito do sábado, da lei de Deus, e nunca foi um caminho correto. Primeiro que você levanta muito preconceito com isso, na verdade, a gente sabe que o sábado e a lei de Deus não tem o papel de salvar ninguém. Tem outra finalidade, o sábado, a lei de Deus tem uma outra finalidade. Salvação, Antigo e Novo Testamento, só na pessoa de Cristo, só no Messias. É Jesus que tem o poder de converter alguém e foi Jesus que foi o sacrifício de Deus em prol da raça humana. Então o primeiro passo de um estudo bíblico é apresentar Jesus Cristo, suas ações e a sua missão. E por que devemos apresentar Jesus primeiro? Porque Jesus é o centro da vida cristã, é a fonte de salvação. Jesus, ele tem o poder de atrair e conquistar as pessoas, não as doutrinas, né? Sem Jesus, as doutrinas não terão muito sentido para os outros. Cristo tem o poder de tocar os corações, é Ele que converte, né? Ele que nos salva, Ele que nos perdoa, Ele que é o nosso sacrifício. Quando apresentamos a cruz em primeiro lugar, olha o que está escrito aí, eu gosto disso. As barreiras serão derrubadas e podemos então apresentar as doutrinas depois. Uma vez que Cristo se torna o nosso Salvador, depois disso, ele pode se tornar o nosso Senhor através das doutrinas, mandamentos que ele nos dá por meio de sua palavra. E as barreiras são derrubadas, caídas, após Cristo entrar em nosso coração. E você sabe muito bem disso, né? Uma vez que a gente tem fé em Jesus Cristo, não existe muro que a gente não consiga pular, não existe barreira que a gente não consiga lutar. A forma certa de apresentar o estudo bíblico é primeiro apresentando Jesus e depois as doutrinas, como eu já falei anteriormente, né? A morte, lei, sábado, dízimo, santuário, saúde, milênio, etc. Quando apresentamos as doutrinas primeiro, torna-se muito mais difícil apresentar a cruz depois, né? Então a forma errada é doutrina primeiro e Cristo depois. Não é o jeito certo. Número 2, então o primeiro passo é apresentar Jesus. É Jesus que converte, é Jesus que entra na alma, é Jesus que salva. E ele que perdoa. Número 2, depois você apresenta a doutrina. A doutrina deve ser apresentada de forma lógica, progressiva, uma de cada vez. Quando eu comecei a dar estudos bíblicos, eu cometi alguns erros, vários erros na realidade, né? Como eu estava fazendo a faculdade de teologia, eu tinha muito conhecimento, assim, você está aprendendo bastante, né? E eu tenho facilidade de decorar o texto bíblico, então eu tentava descarregar tudo de uma vez, algo que deveria ser passado paulatinamente, sistematicamente, né? Dia após dia, estudo após estudo. Então, o correto é a doutrina ser apresentada de forma lógica, progressiva, uma de cada vez, da forma como o sábio Salomão diz aqui, ó. Provérbios capítulo 4, verso 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o sábio Salomão está nos lembrando que o sol brilha intensamente é meio-dia, não 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, na luz da aurora, o sol vai brilhando devagarinho, bem fraco, e vai aumentando devagar, progressivamente, até quando o sol brilha meio-dia. Da mesma forma, é assim a vida do justo, o caminho do justo. Os estudos bíblicos devem funcionar dessa maneira. Você vai apresentando as coisas mais leves, devagarinho, um pouquinho a luz, vai soltando, vai ensinando, até que chega o ponto que a pessoa está preparada para receber os assuntos mais profundos e mais pesados da palavra de Deus. Então, se você seguir essa ordem, primeiro apresentar Jesus, depois apresentar o corpo doutrinário devagar, uma coisa após a outra, você vai obter muito mais sucesso nos estudos bíblicos. E detalhe, da mesma forma, as verdades de Deus são melhor reveladas uma a uma partindo do conhecido para o desconhecido. Por exemplo, você sabe, por exemplo, que a Igreja Católica crê na Trindade. Então, nós que compactuamos da mesma crença, né, ou pelo menos bem semelhante a isso, nós iremos estudar a Trindade do ponto de vista bíblico, uma vez que o católico também crê, né?
Por exemplo, alguém da Assembleia de Deus, ou algum batista, crê que a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. Então você começa falando da palavra de Deus. Começa falando de assuntos que a pessoa também compartilha. Até que finalmente lá na frente você vai apresentar doutrinas bíblicas que ele não crê, ou desconhece, ou reluta em aceitar. Mas isso você deixa para o final. O desconhecido vem depois, e o conhecido que é compartilhado entre as igrejas e nós devem ser iniciadas no evangelismo ou no estudo bíblico, tá bom? Então, o terceiro passo de um estudo bíblico, primeiro, apresenta Jesus. Número 2, doutrinas, do conhecido para o desconhecido, como luz da aurora, vai brilhando devagarinho até chegar à luz perfeita, que é o conhecimento mais aprofundado da Bíblia. O terceiro ponto é relacionar cada doutrina que nós adventistas ensinamos com Cristo. Não fará o menor sentido você apresentar uma doutrina para alguém que não esteja relacionado com Jesus, né, com a sua palavra, porque vai dar a entender que a doutrina é nossa. Eu vou apresentar um exemplo. O sábado. Se eu guardo o sábado e ela não está relacionada com Cristo, vai ser igual o judeu, porque o judeu também guarda o sábado, não é verdade? E guarda de uma forma legalista, por sinal, né? Então, ao ensinar o sábado na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você tem que mostrar que Jesus valorizou e guardou o sábado. Nós temos o exemplo disso em Gênesis capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Deus, né, Jesus Cristo estava na criação guardando o sábado com Adão e Eva, numa época que nem existia judeu, nem Abraão, nem Moisés, nenhum dos patriarcas e profetas. Então, numa época que nem existia Israel, Jesus estava na criação com Adão e Eva guardando o sábado. Está em Gênesis capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Agora, lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 16, você encontra Jesus guardando o sábado, porque era seu costume ir à igreja no sábado e ainda participava do culto lendo a palavra de Deus. Então nós guardamos o sábado porque Jesus valorizou e guardou o sábado também. Daí faz sentido uma doutrina, não é verdade? E isso acontece com as 28 crenças fundamentais ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então todas as nossas crenças fundamentais estão enraizadas em Cristo e baseadas na palavra do Senhor. Quarto ponto de um estudo bíblico é fazer apelos a cada estudo. Desde a primeira lição, comece fazendo apelo. Não deixe para fazer apelo lá no final. Você vai perceber que isso é muito ruim. Ninguém chega para um homem, melhor dizendo, não chega para uma garota que acabou de conhecer e pede ela em casamento. Primeiro tem que fazer amizade, depois começa um namoro, depois um noivado, até que finalmente tem casamento e vem filhos. É assim que funciona no relacionamento. No estudo bíblico é da mesma maneira. Começa fazendo pequenos apelos para fazer grandes apelos lá na frente, que é justamente o apelo para aceitar Jesus como Salvador, que é o último apelo, né? O apelo ao batismo. Então, é um erro, a parte azul aí, ó, é um erro esperar até o final da série de estudos bíblicos para pedir a pessoa que aceite tudo de uma vez. Não faz o menor sentido, né? Imagine, o homem tá andando aí no meio da rua, de repente chega para uma mulher e fala assim, ó, quer ser minha amiga, quer ser minha namorada, quer ser minha noiva, quer casar comigo e ter 3 filhos? Qual a mulher que vai aceitar um negócio desse, né? Não faz muito sentido. Então, no estudo bíblico, vai fazendo um apelo paulatinamente, devagarinho, vai apresentando a verdade e apelando desde o início. E esses apelos sendo aceitos ao longo do relacionamento ali com Cristo e do estudo bíblico, facilitará que a pessoa também tome a decisão ao batismo e aceitar Jesus, tá? E como faz um apelo? Vou mostrar rapidamente aqui. Perguntar se a pessoa compreendeu a doutrina apresentada. Isso é lógico, né? Se ela entendeu, se ela compreendeu a verdade que nós pregamos da palavra de Deus, assim como os reformadores faziam na Idade Média, né? Martinho Lutero, John Hus, né? Knox, Wycliffe, Wesley e muitos outros, ninguém vai parar na fogueira por acaso, né? Todos os grandes reformadores da Idade Média morreram queimados porque compreenderam muito bem o que era a verdade, a justificação pela fé, a salvação em Cristo Jesus. Então, para você poder fazer um apelo para a pessoa ao ponto dela morrer por Cristo, viver ou morrer por Cristo, é perguntar se ela compreendeu a doutrina que foi apresentada. Número 2, e se ela querer que esse é o plano de Deus para a vida dela. Entende? E se ela entender que isso é o plano de Deus para a vida dela, e ela entendeu o que ela estudou ao longo das lições, ela vai aceitar. E se ela confia no poder de Deus para ajudá-la a colocar em prática a verdade. E finalmente, queridos, caso responda que sim, orar com ela, agradecendo a Deus por sua decisão, né? A decisão que foi tomada para Deus ajudar ela a permanecer firme. Alguns podem adiar a sua decisão por terem algumas objeções. Nesse caso, ajude-os a enfrentá-las e ore para que tome a decisão, né? Certa ocasião, eu estava no distrito de Balsas, se não me falha a memória, uma pessoa disse que não poderia se batizar, né, porque o marido estava em Goiânia. Eu nunca vou esquecer disso. E o marido dela estava em Goiânia, fazendo tratamento de saúde por 4 meses. E depois que terminasse lá o tratamento, o marido iria voltar para a cidade dela e ela iria aceitar Jesus. Daí Deus me deu iluminação, né? E eu falei assim... Mas, irmã Raimunda, imagine quão bom será para teu marido você pegar o telefone hoje, ligar para ele hoje e avisar para ele que você já é de Cristo, né? Que você se batizou. Imagine quão bom será para a recuperação dele, para a saúde dele, saber que a mulher dele é uma mulher de Cristo.
ela pensou bem, disse, é verdade, pastor, eu quero me batizar hoje. Eu não ia esperar 4 meses para uma pessoa que estava pronta para se batizar. Então, quando aparece uma objeção, nós precisamos ajudar a quebrar essa objeção de forma bíblica, lógica, espiritual e com muita sabedoria, né? E Deus vai te ajudar para isso também, né? Tem gente que trabalha dia de sábado, você precisa ajudá-la a fortalecer, né? Fortalecê-la nesse quesito. Eu sei de uma pessoa que trabalha num supermercado que não dá o sábado livre. E quando eu terminei de fazer o apelo, a pessoa aceitou a Jesus Cristo e guardar o sábado. E eu falei assim, é a questão do sábado, do seu trabalho. Ele falou, que ele me mande embora, mas eu não vou abrir mão do meu Jesus e guardar o sábado que é dele. Então perceba que a pessoa compreendeu e a objeção no coração foi quebrada, né? Então, queridos, essa daqui vai ser a próxima aula. Eu vou encerrar por aqui. Te agradeço. Compartilhe o vídeo, assista mais de uma vez, coloque no grupo da igreja, decore o que foi dito aí. Qualquer dúvida, você me procure no particular. Essa próxima aí vai ser a próxima aula, requisitos para ser um instrutor bíblico, que é a forma prática de como dar um estudo bíblico. Fique com Deus, abraço, tchau.